A aula de hoje é Introdução ao Direito Processual Penal. Pessoal, essa aula foi preparada com base nos seguintes livros: Fundamentos do Processo Penal, Introdução Crítica, de Aury Lopes Júnior, Curso de Processo Penal, de Eugênio Pacelli, e também o livro Direito Processual Penal Esquematizado, de Alexandre Cebrion Araújo Reis e Vitor Eduardo Rios Gonçalves, que está sob a coordenação de Pedro Lenza. Não é nenhuma novidade dizer que é função do Estado, em sua soberania, preservar, proteger os bens e os interesses mais relevantes da sociedade e dos indivíduos. Essa salvaguarda é feita fundamentalmente através de normas, através de leis. No âmbito criminal, a proteção se dá através das normas penais materiais, quer dizer, do Código Penal e das leis penais extravagantes. Em resumo, portanto, o Estado, por meio de leis penais, define que condutas devem ser punidas e que sanções devem ser aplicadas. Ou seja, o Estado prescreve crimes e comina penas. E é justamente nisso que consiste o jus puniendi, que é o direito de punir do Estado. Que fique claro desde já que o jus puniendi, o direito de punir, é exclusivo do Estado. É ele, o Estado, o único ente capaz de administrar a justiça penal. Isto é, somente o Estado pode aplicar a sanção respectiva para as condutas proibidas. Ocorre, porém, que o jus puniendi, por razões óbvias, não pode ser exercido pelo Estado de maneira aleatória, de maneira arbitrária. Por essa razão é que o próprio Estado institui o processo como única via legal e legítima de exercer, de aplicar o jus puniendi. Ou seja, o direito de punir só pode ser materializado através do processo, nesse caso, do processo penal. O Código Penal, ao tipificar o crime de exercício arbitrário das próprias razões, deixa ainda mais claro que o Estado é o único e exclusivo detentor do jus puniendi. A propósito, o tipo penal tem a seguinte redação: fazer justiça pelas próprias mãos para satisfazer pretensão, embora legítima, salvo quando a lei o permite. Pena, detenção de 15 dias a 1 mês ou multa, além da pena correspondente à violência. Embora seja uma infração penal de menor potencial ofensivo, já que a pena máxima para esse crime não ultrapassa 2 anos, o fato é que fazer justiça com as próprias mãos é crime, realçando ainda mais que somente o Estado pode aplicar o jus puniendi. Ainda sobre o crime de exercício arbitrário das próprias razões, atentem também para o fato de que o artigo proíbe que se faça justiça com as próprias mãos, mesmo que com o objetivo de satisfazer pretensão legítima. Outra coisa, o artigo, naturalmente, ao assentar a expressão salvo quando a lei o permite, excepciona algumas situações. Como exemplo de tais exceções, é possível mencionar a legítima defesa, o exercício regular de direito. Seria, no mínimo, um absurdo esperar a intervenção, o amparo do Estado em situações urgentes como essas. A primeira legislação processual penal codificada no Brasil foi o Código de Processo Criminal de primeira instância, promulgado em 1832. Anteriormente, o processo penal brasileiro era regido pelas ordenações do Reino de Portugal, que vigorou entre os séculos XVI e XIX. É fato que a Constituição Imperial de 1824, embora em pequena escala, também trouxe em seu bojo algumas disposições processuais penais. O princípio da presunção de inocência, por exemplo, foi, ainda que de maneira superficial e tímida, tratado no inciso 8º do artigo 179. Ninguém poderá ser preso sem culpa formada, exceto nos casos declarados na lei.
Atualmente, o processo penal brasileiro é regido pelo Código de Processo Penal, que entrou em vigor por meio do decreto número 3.689, de 3 de outubro de 1941. Isso mesmo, 1941. E olhem que o problema nem de longe está na antiguidade do Código de Processo Penal brasileiro. É um pouco pior do que isso. Nosso Código de Processo Penal foi inspirado na legislação processual penal italiana da década de 1930, ou seja, de viés nitidamente fascista. Quer dizer, trata-se o CPP de 41 de uma legislação extremamente autoritária, policialesca. Um exemplo desse autoritarismo podia ser visto na antiga redação do artigo 596. A norma previa que, mesmo em caso de absolvição em primeiro grau, o recurso de apelação interposto pela acusação teria efeito suspensivo, ou seja, manteria o réu que foi absolvido preso, se o crime em processamento tivesse uma pena igual ou superior a 8 anos. Vejam a redação. A apelação de sentença absolutória não impedirá que o réu seja posto imediatamente em liberdade, salvo nos processos por crime a que a lei comine pena de reclusão, no máximo por tempo igual ou superior a 8 anos. Vejam que absurdo! Mesmo absolvido em primeira instância, bastava um recurso de apelação por parte da acusação para que o réu que foi absolvido fosse mantido preso. Enfim, o Código de Processo Penal era orientado pelo princípio da presunção de culpa e não de inocência. O Código de Processo Penal ainda é o mesmo, isto é, exatamente esse de 1941. Todavia, ao longo dos anos, foi alvo de inúmeras modificações. As principais mudanças ocorreram a partir de 2000, tudo para colocar o CPP em sintonia com a Constituição Federal de 1988. Aliás, esse é o principal desafio do direito processual penal contemporâneo: adequar-se aos princípios constitucionais vigentes. Afinal, não tem o menor sentido o direito processual penal estar divorciado dos postulados contidos na Constituição Federal. Aury Lopes Júnior afirma: a uma Constituição autoritária vai corresponder um processo penal autoritário, utilitarista. Contudo, a uma Constituição democrática necessariamente deve corresponder um processo penal democrático, visto como um instrumento a serviço da máxima eficácia do sistema de garantias constitucionais do indivíduo. Em síntese, quanto menos democrática for a Constituição de uma nação, menos direitos e garantias individuais o cidadão vai possuir. Por outro lado, quanto mais democrática for a Constituição, mais direitos e garantias individuais o cidadão vai ter. Ora, a Constituição Federal de 88, que surge após um longo período ditatorial, é extremamente democrática, garantidora. Ou seja, contém em seu texto inúmeros princípios que visam proteger o cidadão acusado de infração penal, tais como presunção de inocência, contraditório, ampla defesa, impossibilidade de prova ilícita, entre vários outros. Enfim, o processo penal da atualidade, o processo penal constitucional, o processo penal justo, acaba sendo, sem dúvida alguma, um obstáculo ao jus puniendi do Estado. A justificativa para isso é que, por razões óbvias, com a prática de um crime e diante da relação processual que se forma entre Estado e acusado, o Estado é quase sempre, se não sempre, mais forte, e as garantias conferidas ao acusado servem justamente para minimizar essa superioridade do Estado. Segundo Eugênio Pacelli, o processo justo deve atentar sempre para a desigualdade material que normalmente ocorre no curso de toda persecução penal, em que o Estado ocupa a posição de proeminência, respondendo pelas funções investigatórias e acusatórias e pela atuação da jurisdição, sobre o qual exerce o monopólio. Vejam, o Estado investiga através do delegado, acusa através do Ministério Público e julga através do juiz. Ora, se ao acusado não for assegurado algumas garantias, ele corre o sério risco de ser sempre prejudicado, ainda que seja inocente.
para fixar, repare o seguinte exemplo. Se, para condenar alguém, somente houver prova ilícita, ainda que essa prova ilícita dê a certeza absoluta da autoria do crime, o acusado não poderá ser condenado, mesmo que se trate do pior dos acusados e do pior dos crimes. É que a Constituição textualmente preceitua no artigo 5º, inciso 66, que são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Isto é, mesmo diante da certeza inequívoca de que alguém praticou um crime, se essa certeza se originar exclusivamente de uma prova ilícita, não é possível a condenação. Sendo assim, sob a perspectiva da Constituição de 88, o processo penal contemporâneo deixa de ser uma via exclusiva para a punição e se transforma num instrumento de efetivação das garantias individuais. Dificultando, é preciso que se reconheça, mas por razões absolutamente compreensíveis, o jus puniente. Conforme entendimento jurisprudencial e doutrinário dominante, a Convenção Americana de Direitos Humanos, o Pacto de San José da Costa Rica, tem status de norma supralegal. Quer dizer, hierarquicamente está abaixo da Constituição, mas acima das leis ordinárias. Isso significa que o processo penal contemporâneo precisa se adequar não somente à Constituição Federal, mas também à Convenção Americana de Direitos Humanos. Essa harmonização é outro grande desafio do processo penal contemporâneo. Mas é preciso reconhecer que já começou a ser feita. Exemplo disso são as audiências de custódia, instituídas pelo CNJ e determinadas pelo STF na arguição de descumprimento de preceito fundamental, a DPF número 347. A previsão, a exigência de o preso ter contato com o juiz logo após a sua prisão não está nem na Constituição Federal, nem muito menos no Código de Processo Penal, mas sim na Convenção Americana de Direitos Humanos, mais precisamente no artigo 7º, número 5. Toda pessoa presa, detida ou retida deve ser conduzida sem demora à presença de um juiz ou outra autoridade autorizada por lei a exercer funções judiciais e tem o direito de ser julgada em tempo razoável ou de ser posta em liberdade, sem prejuízo de que prossiga o processo. Sua liberdade pode ser condicionada a garantias que assegurem o seu comparecimento em juízo. A verdade é que as audiências de custódia, que servem resumidamente para analisar a legalidade e a necessidade de uma prisão, só foram instituídas em razão de comando constante na Convenção Americana de Direitos Humanos, que é de 1969, mas que só foi ratificada e promulgada internamente no Brasil em 1992. O fato é que, conforme a Constituição Federal de 1988 e as convenções de direitos humanos de que o Brasil é signatário, o acusado deixou de ser um mero objeto do processo e passou a ser um sujeito de direitos. Finalizo lendo o trecho de um voto do ministro Celso de Mello, onde quase tudo que foi dito até aqui é formidavelmente resumido. O processo penal só pode ser concebido, e assim deve ser visto, como instrumento de salvaguarda da liberdade do réu. O processo penal não é um instrumento de arbítrio do Estado. Ele representa, antes, um poderoso meio de contenção e de delimitação dos poderes de que dispõem os órgãos incumbidos da persecução penal. A própria exigência de processo judicial representa poderoso fator de inibição do arbítrio estatal e de restrição ao poder de coerção do Estado. A cláusula nulla pena sine judicio exprime, no plano do processo penal, a fórmula de salvaguarda da liberdade individual. Volta, parou. Ainda sobre o crime de exercício arbitrário, a intervenção, pelas ordenações do Reino de Portugal. Problema, volta. Como é que tá o tom, tá bom? Da outra vez eu tava achando que eu tava muito menos, tá entendendo? Superioridade.
e pela atuação da jurisdição. Volta. Ora, se ó... Começou a seduzir, Ora, meteu o pé pra casa, diz que a mãe tá ligando, nós se